ensaio investigativo de hoje, você conhecerá a história de Alex Murdaugh, um famoso advogado da Carolina do Sul, que matou a sua esposa Maggie e o seu filho de 22 anos em uma de suas propriedades. E neste episódio, você conhecerá os motivos que levaram este famoso advogado a destruir sua família e perder todo o império que os seus pais e avós haviam construído. Além disso, saberá o que aconteceu no julgamento do Alex, que levou ele quase a escapar da prisão. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de True Crime aqui no Ensaio Investigativo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva. O Ensaio Investigativo também pode ser ouvido como podcast. Aqui embaixo tem um link do nosso Spotify para você ouvir quando e onde quiser. Junto com o link está também em todas as nossas redes sociais. Mais uma vez, deixe seu like, se inscreva e vamos pro vídeo. Richard Alexander Murdaugh, o Alex para os amigos. Ele fazia parte da quarta geração de uma família poderosa na Carolina do Sul, a família Murdaugh. Nascido em 1968, o Alex cresceu numa propriedade rural enorme. Frequentou as melhores escolas da região e se formou em Direito em 1994 na Universidade da Carolina do Sul. E após receber seu certificado de conclusão, entrou direto na firma da família. Segundo testemunhas, o Alex era bom no que fazia, pelo menos na parte de imagem, pois ele era um homem que possuía uma voz alta, uma presença forte e continha um jeito de sulista que conquistava clientes e juízes. Alex era casado com Maggie Murdaugh, nascida em setembro de 1968, em Nashville, no Tennessee. Maggie se mudou para a Carolina do Sul somente em 1987, quando seu pai foi transferido por causa do trabalho. Foi ali, na Universidade da Carolina do Sul, que Maggie conheceu o Paul. Ela tinha pouco mais de 20 anos de idade. Pouco tempo depois, os dois, em 1993, se casaram em uma igreja presbiteriana em Charleston. E dessa união, eles tiveram 2 filhos. O filho mais velho se chamava Buster e o caçula se chamava Paul. Assim que o seu filho mais novo nasceu, a vida de Maggie se tornou a sua família. Ela era o tipo de mãe que conhecia todos os amigos do filho, que fazia almoço, lavava roupa e organizava os aniversários. As amigas descreviam Maggie como o oposto do Alex. Enquanto o Alex era um homem alto, falava bem, ocupava o ambiente, Maggie era uma mulher discreta e muitas vezes tímida, que não gostava de chamar atenção. Os dois viviam uma vida tranquila, apesar da vida do Alex ser um verdadeiro turbilhão, pois o Alex, além de trabalhar na firma da família, também trabalhava como assistente técnico para o seu próprio pai, que era solicitor do 14º Circuito Judicial do Condado. O Alex havia pegado esse cargo só para ter o crachá, que lhe conferia alguns acessos e privilégios que só quem possuía aquela posição poderia ter. Sobre os filhos do Alex, o que sem dúvidas merece o nosso destaque é o filho caçula, o Paul. Segundo as informações, ele era um jovem alegre, feliz. Os amigos diziam que quem conhecia o Paul não conseguia não gostar dele. Ele era esperto, animado, empolgado, motivador. Mas, mesmo sendo tão animado e sensível, ele carregava sobre as suas costas peso muito grande. Isso porque, em 2019, ele levou consigo 5 amigos para um passeio noturno de barco. E o grande problema foi que eles misturaram a emoção e a adrenalina de estar no barco com o álcool. E o Paul acabou se chocando contra uma ponte em Biddeford, deixando assim os seus 4 amigos feridos e uma amiga, a Mallory Beach, morta. O corpo da Mallory só foi encontrado uma semana depois, boiando no rio. Por causa disso, o Alex estava esperando o julgamento dessa sentença que poderia pegar até 25 anos de prisão. Mas, tirando esse detalhe, quem olhava pelo lado de fora via uma família extremamente poderosa, uma família feliz, estável, e nunca imaginaria que daquela família surgiria algo tão terrível como eu vou te contar agora. As investigações contam que no dia 7 de junho de 2021, numa segunda-feira, a família Murdaugh tinha ido até a sua propriedade, chamada Moselle, um lugar de 1.600 acres de terra. E quase toda a família estava reunida ali em Moselle. O Alex, a Maggie e o Paul. Buster tinha viajado com os amigos, e então os 3 estavam curtindo o final de semana. Quando era 9h06 da noite, o Alex conta em depoimento para a polícia que pegou o seu carro e foi até a casa da sua mãe, que estava acamada por conta de uma demência.
Ele viajou até a cidade de Almeda, a uns 20 minutos dali. Na casa da sua mãe, tinha uma mulher chamada Shelley, que estava cuidando dela e que vai ser uma peça-chave na investigação da polícia futuramente. Segundo o próprio Alex, ele chegou à casa da mãe, ficou um pouco de tempo com ela e veio embora para casa. Quando ele chegou em casa, ele encontrou os corpos do seu filho e de sua esposa, caídos ao chão, baleados e mortos. Ao encontrar a sua família desta forma, o Alex ligou para o 911, alegando para a polícia que alguém tinha invadido a casa e atirado na sua família. Segundo as informações e a perícia feita pelos profissionais, Paul estava no canil da família, quando recebeu 2 tiros a queima-roupa com uma espingarda. O primeiro tiro acerta o seu peito e o segundo tiro acerta a sua cabeça, do qual mata ele instantaneamente. A uns 9 metros de distância foi encontrado o corpo da mãe do Paul, a Meg, e a perícia concluiu que Meg tentou correr, provavelmente quando viu o assassino, porém não conseguiu escapar e recebeu 5 tiros, só que agora com uma arma diferente. Ela foi atingida por um rifle AR-15. Com o impacto, ela caiu de bruços sob a lama e também morreu no local. A perícia, portanto, estimou que a morte dos dois aconteceram entre as 9 horas da noite até as 9h30. E o Alex foi tido pela polícia e pela imprensa local como uma vítima de toda essa história. O Alex fez questão de aparecer publicamente e ofereceu uma recompensa de $100 mil para qualquer informação que levasse à prisão do assassino. E com tudo isso que estava diante dos olhos da perícia, aquele assassinato apontava para uma versão muito bem clara. Alguém invadiu a casa, matou o Paul e a Meg, provavelmente, um inimigo do escritório da família do Murdaugh. Porém, tinha algumas coisas que a própria polícia da Carolina do Sul não conseguia encaixar. E a primeira coisa que não encaixava era a própria cena do crime, pois a forma como os dois morreram não parecia ser homicídio decorrido de uma invasão qualquer, mas tinha sim cara de uma execução pessoal. Segundo a própria polícia, quem tinha feito aquilo conhecia muito bem a propriedade e sabia exatamente onde os dois se encontravam. Mas de repente tudo começou a se encaixar. Isso devido a um depoimento da empregada na casa da mãe do Alex. A Shelley contou para os investigadores uma coisa estranha um dia depois da morte. Ele chegou na casa da mãe às 6h30 da manhã, levando em suas mãos um embrulho azul. Quando os investigadores ouviram essa história, foram até a casa da mãe para saber do que se tratava. E lá eles encontraram um guarda-chuva azul. Eles pegaram esse guarda-chuva e levaram até o laboratório. E lá no laboratório eles encontraram 38 partículas de pólvora dentro do guarda-chuva. E essas 38 partículas de pólvora só indicava apenas uma coisa. Alex colocou a arma dentro do guarda-chuva depois de ter usado recentemente. Além disso, a polícia procurou entre o arsenal de armas da família Murdaugh e não encontrou algumas armas que estavam faltando. Justamente as armas que tinham matado o Paul e a Meg. Enquanto o caso estava sendo montado e os indícios apontavam fortemente para o Alex como assassino, algo extremamente esquisito aconteceu. No final de semana do Labor Day, que é uma espécie de feriado para os americanos, por conta do Dia do Trabalhador, Alex ligou para a polícia informando que havia levado um tiro de raspão na cabeça. O Alex conta que um estranho atirou nele quando ele estava abaixado trocando o pneu do carro que havia furado. Logo após esse acontecimento, a família Murdaugh reuniu a imprensa e divulgou uma nota dizendo que aquele acontecimento era uma clara e evidente perseguição contra os Murdaugh e que essa tal pessoa já havia matado 2 dos seus familiares e estava querendo a todo custo matar o Alex. Por causa disso, o país inteiro que estava acompanhando o caso começou a se perguntar: tem mesmo um maluco solto querendo matar essa família? Inclusive, até a própria polícia começou a questionar o que tinha em mãos. Porém, o laudo final do telefone do Alex e do Paul concluiu a investigação. Isso porque os peritos mostraram que no celular do Paul havia uma gravação. O Paul tinha filmado um cachorro do amigo que estava no canil, um labrador chamado Cash, com o rabo machucado. O Paul, então, fez uma chamada de vídeo para o seu amigo mostrando a ferida no rabo do cachorro. E enquanto ele gravava,
deu para ouvir 3 vozes conversando no fundo do áudio. A primeira voz era do próprio Paul, mostrando a ferida do bicho. A segunda voz era da Meg, sua mãe, e a terceira voz era a voz do Paul. Os amigos disseram no tribunal que eles tinham 100% de certeza que aquela voz era do Paul. Além disso, a perícia comprovou também que o celular do Alex ficou durante horas parado. Porém, às 9 horas da noite, ele começou a se mexer. Passos rápidos para cá, passos rápidos para lá. De repente, o GPS do telefone indicava às 9 horas e 6 minutos o Paul saindo de casa. Isso significa que o próprio telefone do filho e o telefone do Alex mostrava algo totalmente diferente do que o Alex disse para a polícia. Mas a grande cereja da investigação aconteceu dias depois, quando a polícia descobriu que a suposta tentativa de assassinato contra o Alex, na verdade, não passava de uma mentira contada pelo próprio Alex. Isso porque ele havia contratado um primo de terceiro grau, chamado Curtis, para dar um tiro nele e assim ele forjasse a sua própria morte para que o seu filho ganhasse o dinheiro do seguro de vida que ele tinha, cerca de 10 milhões de dólares. Com isso, Alex foi preso no dia 14 de julho de 2022, 13 meses depois de ter matado seu filho e sua esposa. Quando Alex foi preso, alguns segredos dele começaram a vir à tona. E a máscara de advogado, marido exemplar e pai amoroso começaram a cair. E o primeiro segredo estava relacionado às finanças da firma. Alex era sócio da firma da família e desde 2005 ele havia sistematicamente desviado milhões e milhões de acordos judiciais que os clientes haviam ganho. Segundo a própria investigação, o Alex chegou a roubar cerca de 8 milhões de dólares de pessoas carentes que haviam perdido os seus entes queridos que necessitavam urgentemente daquele dinheiro. Além de roubar o dinheiro dos pobres coitados, a investigação também revelou algo chocante sobre o Alex, que vai te deixar um pouco de cabelo em pé. Na propriedade dos Murdaugh, lá em Moselle, havia uma empregada chamada Gloria Statterfield, e ela trabalhava para a família já havia uns 20 anos. A Gloria tinha 2 filhos, e em fevereiro de 2018, Gloria acabou caindo da escada na casa dos Murdaugh. Nesta queda, ela acabou batendo a cabeça e falecendo no hospital. Depois que essa tragédia aconteceu, o Alex Murdaugh encontrou os filhos da Gloria e disse para ela que os cachorros haviam derrubado ela da escada. E aconselhou então os filhos da Gloria a entrar com um processo de indenização contra a seguradora do próprio Alex. E para isso, o Alex indicou para os filhos da Gloria um homem chamado Corey Family, do qual era amigo do próprio Alex. Segundo o Alex, o Corey ia ajudar os filhos da Gloria a receber uma indenização. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles conseguiram a indenização. Porém, Alex e Corey disseram para os filhos da Gloria que a seguradora não pagou. E eles roubaram dos filhos da pobre coitada morta 4 milhões de dólares. E os filhos da Gloria que cresceram junto com Alex e que tinha nele um porto seguro, foram roubados por um homem que prometeu ajudá-los, assim como ele faria com o próprio filho e a esposa anos depois. Alex era um homem extremamente viciado, que era um medicamento usado para pacientes com dores após cirurgia. Alex contou posteriormente que era viciado em oxicodona desde uma cirurgia que ele fez no joelho na faculdade, ou seja, 20 anos de vício. Ele mesmo contou, sob juramento, que consumia cerca de 70 comprimidos por dia. Só para você ter ideia, um paciente pós-cirurgia, sob uma supervisão rigorosa do médico, toma entre 2 ou 3 comprimidos. O Alex tomava 70 por dia. Segundo os médicos, 70 doses dessa medicação tem o poder de matar 3 pessoas de uma vez. Portanto, a conclusão era que Alex vivia dopado 24 horas por dia. No dia 20 de janeiro de 2023, o Tribunal do Condado de Colleton, Carolina do Sul, recebeu Alex Murdaugh para o seu julgamento. E para isso, o Alex levou para a sua defesa os melhores advogados do país. E 2 nomes em particular chamam a nossa atenção. O primeiro nome era Jim Griff e o segundo, Dick Harpootlian. Só para você ter ideia, este Dick era uma figura nacional. Ex-senador, ele tinha uma reputação de ser lenda
nos tribunais. O julgamento de Alex durou cerca de 6 semanas e foram ouvidas quase 90 testemunhas. E houveram cerca de 600 provas físicas e documentais. E tudo isso sendo acompanhado pela própria TV ao vivo. No dia 23 de fevereiro, o Alex Murdaugh tentou uma estratégia extremamente ousada, pouco usado em crimes onde se tem júri. O Alex se colocou testemunha na sua própria causa. Porém, essa estratégia acabou se constituindo tragédia para o Alex. Isso porque o promotor simplesmente destroçou o Alex com perguntas que ele simplesmente não conseguia responder. Alex decidiu usar essa estratégia, iria conseguir convencer o júri e o juiz com seu jeito de falar e carisma, do qual ele era acostumado a conquistar as pessoas. Porém, nada saiu como ele esperava. Muito pelo contrário, isso só piorou a sua situação. Até que então, no dia 2 de março de 2023, quando o júri saiu para fazer a sua deliberação, 3 horas depois, eles voltaram. E a sentença para Alex Murdaugh foi de culpado. Alex Murdaugh foi culpado de 4 acusações, 2 homicídios e mais 2 acusações de porte de arma para um crime violento. O juiz Clinton Newfon descreveu posteriormente dizendo que as evidências contra Alex Murdaugh eram esmagadoras. E com isso, Alex Murdaugh recebeu a sentença de 2 prisão perpétua consecutivas sem direito a condicional. Na hora da sentença, o promotor Alter falou uma frase que viralizou por todo o país. Ele disse, abre aspas, não importa qual é a sua família, não importa o quanto de dinheiro que você tem ou o quanto que as pessoas acreditam que você tenha. Não importa o quão proeminente você é. Se você fez algo errado, se você quebrou alguma lei, se você matou alguém, a justiça será feita aqui, na Carolina do Sul. Fecha aspas. E assim, essa sentença e essa frase se tornaram um momento histórico, porque 100 anos de uma dinastia dos Murdaugh foi encerrado com aquele martelo do juiz. E aí, gostou dessa história? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso e qual foi a parte do vídeo e dessa história que você mais achou interessante. Deixa aqui nos comentários, quero saber muito a sua opinião e o que você acha. Se você tiver algum caso real que queira que eu conte aqui no nosso canal, deixa aqui nos comentários, apresentaremos aqui no Ensaio Investigativo. Mais uma vez eu peço para vocês, deixe o seu like, se inscreva, nós estamos começando esse canal agora e a sua inscrição ajuda muito a gente crescer. Além do mais, isso nos motiva a continuar produzindo mais conteúdo como esses. A todos vocês, um muito obrigado, tchau e até a próxima.